Recentemente saíram muitos vazamentos de Vingadores Doomsday, mas a pergunta que fica é: o que temos até agora dessa produção gigantesca que é o filme mais esperado do ano que vem? E no vídeo de hoje eu vim trazer exatamente isso. Tudo o que temos de Vingadores Doomsday, todos os vazamentos em ordem cronológica certinho pra vocês. Ficou curioso? Quer saber de tudo que tá rolando em Vingadores Doomsday, tudo que tivemos até agora? Fica até o final do vídeo e vem comigo. Salve, salve nerd, eu sou o KMN, seja bem-vindo ao meu canal. É bom, estamos aqui para mais um vídeo e hoje um vídeo completaço. Um daqueles vídeos que deu muito trabalho, mas que vai valer a pena. Hoje eu vou reunir todos os vazamentos de Vingadores Doomsday que tivemos em ordem cronológica. Não sou eu, né? Um usuário do Reddit fez isso. Ele trouxe em ordem cronológica tudo que eles tiveram, tudo que foi postado, tudo que foi compartilhado no Reddit. Eu peguei tudo aquilo, todos aqueles textos, traduzi e vou trazer para vocês. Então já deixa eu te pedir, para não ficar pausando no meio do vídeo, se inscreve, ativa o sininho. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Deixa o like para me fortalecer. Se você não gostar do vídeo, depois você pode tirar, mas já dá essa moral para mim. Se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Eu tô trazendo literalmente tudo que nós temos de Vingadores Doomsday até o momento. Então, eu vou lendo com vocês aqui parte por parte, tá separado por data e depois a gente vai conversando, beleza? Vamos lá, vou dividir a tela para vocês e a gente vai lendo junto. A primeira parte do vazamento, o usuário do Reddit dá uma contextualização do que ele vai postar, sobre o que é o post dele. Com o vazamento do set da TVA e o Tom Holland sendo visto com o Simu Liu, inclusive eu trouxe os dois vídeos aqui para vocês, tá? Tanto o vazamento da TVA, que indicava o Loki e o Thor juntos, um reencontro dos irmãos, quanto o vídeo falando sobre Tom Holland e Simu Liu sendo vistos juntos. Vou deixar os dois vídeos na descrição e todos os outros vídeos citados vai estar tudo na descrição para vocês assistirem depois. Com esses vazamentos eu gostaria de fazer um resumo de algumas coisas que eu vi de uma fonte que me procurou logo depois daquele vazamento das cadeiras no set. Para quem não sabe, um dia antes daquele grande anúncio do elenco, né, de Vingadores Doomsday, pelo menos uma parte do elenco que foi anunciada, que é conhecido, o nome dele no Reddit, Unlucky Singer 3047, ele trouxe no Reddit que teríamos um grande anúncio da Marvel Studios naquele dia. E realmente teve o maior anúncio do ano, a maior live do ano, o anúncio do elenco de Vingadores Doomsday. Então, só para vocês saberem como que a fonte, baseado em qual fonte que é esse vídeo aqui de hoje, nesses rumores aí de vazamentos. Essa pessoa postou pela primeira vez no dia seguinte ao vazamento, e desde então várias informações que ela passou vêm se confirmando meses depois. Essa pessoa é o usuário Unlucky Singer, como eu falei, e afirma estar envolvido na produção, ou conhecer pessoas que estão. Vou organizar tudo em ordem cronológica, misturando o que foi dito publicamente e o que me foi dito no particular. Então, esse usuário do Reddit, ele separou tudo que o Unlucky Singer trouxe para ele, não só publicamente no perfil do Reddit, mas no privado, e separou por ordem cronológica. Eu traduzi e agora a gente vai ler junto. 27 de março, começa aqui já, dia 27 de março, no terceiro mês do ano. A produção já estava em andamento com os departamentos definidos, enquanto os coordenadores de dublês e de dublês corporais começaram a trabalhar com a equipe de pré-visualização em cenas para filmar. Ou seja, dia 27 de março já começou a produção do filme. Até porque naquela época o filme ele estava previsto para sair no meio do ano que vem ainda e não no final. Muito do trabalho começou antes mesmo dos irmãos russos chegarem pessoalmente ao set, o que ainda não tinha acontecido mesmo com as filmagens oficialmente iniciadas. Há ideias de pré-visualização para cenários envolvendo Sanctum Sanctorum, ou possivelmente a Mansão X, e a cidade de Nova York, onde os Vingadores e os novos Vingadores, os Thunderbolts, acabaram se encontrando e lutando contra o Quarteto Fantástico depois que eles chegarem na Terra. Aliás, eu acredito que esse vazamento veio antes mesmo da cena de Thunderbolts. E ele, depois ele edita que no final ele fala sim, foi mencionada só dia 27 de abril, um mês depois. Então, guardem bem essa informação, tá? Existem algumas cenas preparadas no set de gravação de Vingadores Doomsday, no Sanctum Sanctorum e na cidade de Nova York, onde os Vingadores e os novos Vingadores, antigos Thunderbolts, vão se juntar para combater
o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico vai ter muita importância nesse filme, vocês vão ver daqui a pouco. Guarda essa informação que ela é importante. Mas é um ponto curioso, o Sanctum Sanctorum do Doutor Estranho. O Doutor Estranho vai retornar? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Vamos continuar. Dublês já estavam presentes para personagens como Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Doutor Estranho, Anthony Mack, Xochitl Gomes, que é a América Chaves. Inclusive a participação dela foi vazada pelo Jeff Snyder e depois comentada por James Mack. E, inclusive eu trouxe esse roteiro vazado que falava da América Chaves. Vou deixar na descrição junto com todos os outros vídeos, tá? Como eu falei, o vídeo aqui é completo. Eu trouxe tudo aqui, mas a gente tá fazendo um resumão de tudo que rolou pra gente não perder nada e eu atualizar vocês como sempre. Os dublês do Homem-Aranha, Peter Parker, do Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Doutor Estranho, Anthony Mack, Sam Wilson, né, o Capitão América, e Xochitl Gomes, a América Chaves, estavam nas produções quando elas começaram. Então Homem-Aranha, Doutor Estranho, Capitão América e América Chaves, pelo que parece, estão envolvidos, porque não faz sentido os dublês estarem lá para não participar. Inclusive é isso que ele fala agora. Algumas cenas de Vingadores Guerra Secreta estão sendo gravadas enquanto certos atores estão em locais estratégicos, por questão de praticidade. O maior desafio de Vingadores Doomsday é coordenar tudo sem ter todos os atores disponíveis ao mesmo tempo. A Marvel queria acelerar as filmagens, mas no fim das contas, a Disney optou por adiar o filme. Então, o que a gente consegue entender dos vazamentos que tivemos dia 27? A produção já tinha começado antes mesmo dos diretores chegarem, a pré-produção já tinha começado com todo vapor, e o grande problema, a grande dificuldade desse filme é juntar os atores. Por isso que, inclusive, não temos todos os atores confirmados ainda, porque alguns deles ainda a Marvel tá tentando encaixar na agenda para começar a filmar. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas basicamente é isso. É muito difícil juntar essa galera toda e por isso as filmagens estão tendo que ser estrategicamente planejadas. Vamos agora para o dia 6 de abril. 6 de abril, um panfleto com uma ilustração estranha de Robert Downey Jr. como o Doutor Destino não representa o visual final do personagem. Alguns comentam que parecia ter saído direto dos quadrinhos. Deixa eu explicar aqui o que aconteceu, que ficou meio estranha a tradução, mas foi isso que ele disse. Eu trouxe um vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição também, junto com os outros, de um cartão de aniversário do Robert Downey Jr., que tinha uma imagem do Doutor Destino. Ele vestido de Doutor Destino, desenhado no cartão. Muita gente achou que aquele seria o visual do Doutor Destino, porque nesse visual desenhado ele estava com o cabelo de um tipo e depois ele apareceu na foto com o mesmo cabelo, mas aquilo lá só era para a festa de aniversário dele. O visual do Doutor Destino, pelo que estavam falando, pelo que foi comentado, parece ter saído dos quadrinhos. Vai ser 100% fiel. Foi um assunto, inclusive, muito comentado na época, né? A galera falou, meu Deus, que visual horrível. E realmente estava bem mal feito, assim. Se fosse aquele visual, não tem nada a ver com o visual do Doutor Destino. E descaracterizaria totalmente o personagem. Então, ainda bem que era só pra festa de aniversário. Só um desenho feito só pra ele, só pra aquele momento. E não vai ser nada do filme. 14 de abril. Uma teoria que dizia que o Homem-Aranha Novo Dia se passava ao mesmo tempo de Vingadores Doomsday foi desmentida. Isso aconteceu antes dos dois filmes serem adiados, o que fez os personagens ficar em pausa. Mais tarde, o Unlucky Seeger disse que não tem certeza, mas confirmou que Tom Holland está nos dois projetos. Aquela ideia do Homem-Aranha, o filme do Homem-Aranha se passar entre os dois Vingadores e ser um filme multiversal, foi desmentida. Logo depois, os dois filmes dos Vingadores foram adiados e o filme do Homem-Aranha foi confirmado para antes do filme Vingadores Doomsday. E foi mais uma que o Unlucky Seeger trouxe no Reddit e acertou. E segundo ele, o Tom Holland está no filme do Homem-Aranha, óbvio, e também em Vingadores Doomsday, o que tem muita chance, porque os dois filmes estão sendo gravados no mesmo lugar, no mesmo tempo. É só pular o muro ali e gravar as suas cenas para Vingadores Doomsday. Especulei que a incursão final seria o fim de Vingadores Doomsday, algo que já se especulava aparecia no final de Dinastia Kang. E esse usuário respondeu dizendo que acha que é isso mesmo, mas acrescentou que a sequência com a TVA indica que só vai sobrar uma linha do tempo no final do filme. Isso parece uma especulação. Também levantei a ideia de Guerras Secretas comece em WandaVision, sem explicações claras sobre o que está acontecendo.
só o multiverso já colapsando. Então, basicamente, nesse parágrafo ele fala que o fim de um novo dia seria a incursão que começaria Vingadores Doomsday. Não sei se essa ideia ainda está mantida, porque agora eu acho que o que vai começar Vingadores Doomsday é Quarteto Fantástico, é Thunderbolts, é ali o começo, né? Mas Homem-Aranha O Novo Dia se passa antes, pelo que a gente imagina, de Vingadores Doomsday, e o final do filme deve já ser direto para uma continuação no filme dos Vingadores. O Unlucky Singer me mandou mensagem dizendo que o roteiro ainda está inacabado por causa da logística envolvendo a disponibilidade do elenco e a posição de cada personagem, não por falta de ideia para o final ou para a história em si. Mais um vídeo que eu trouxe recentemente do roteiro de Vingadores Doomsday não estar completo. Daniel RPK trouxe essa notícia pra gente e eu trouxe aqui no canal. E eu falei que poderia ser porque eles não tinham um final em mente, eles tinham muitos personagens pra adaptar, eles não sabiam o que fariam no final ainda. E os irmãos russos costumam fazer isso, né? Não terminar o roteiro e já começar a gravar. Isso é normal, eles fizeram isso em Guerra Infinita e Ultimato, e estão fazendo de novo agora em Vingadores Doomsday. Mas, pelo que parece, eles não terminaram o roteiro e não por falta de ideia, mas porque eles não têm certeza de quem vão usar. Os personagens, a disponibilidade do elenco, conseguir juntar todo mundo tá difícil, a agenda bater, a agenda casar. Então, quando tiver todo mundo confirmado, todo mundo anunciado, aí os irmãos russos vão conseguir trabalhar tranquilo e terminar o roteiro. E aí ele termina falando aqui, ó: provavelmente por isso que Robert Downey Jr. será a peça central. Ele é mais fácil de se encaixar na agenda. Os 2 anos aí dele tá só pra Marvel, né? Reservado para Marvel Studios. Ele também me confirmou que o Tom Holland está no filme, o que era uma dúvida por causa do cronograma do próximo filme dele. Mas como eu falei aqui agora há pouco, o Tom Holland está em Londres gravando Homem-Aranha e Vingadores estão sendo gravados em Londres também, então é só ele pular o muro ali e fazer a participação dele. Agora, dia 20 de abril, foi dito que a ala do Senhor Paradoxo dentro da TVA foi recriada e que o set da TVA é enorme, o suficiente para sugerir que várias cenas acontecerão ali. Até esse ponto, apenas alguns atores, além de Robert Downey Jr., haviam chegado. Isso dia 20 de abril, tá? Não estamos falando do que saiu recentemente. Saiu recentemente alguns vídeos de alguma galera ali já trabalhando na ala da TVA. Estamos falando dia 20 de abril, não tínhamos esses vídeos ainda. E por enquanto só Robert Downey Jr. havia chegado. Tom Holland estava programado para filmar algo em meados de maio. Parece que o Shang-Chi faz parte da equipe dos Vingadores, do Sam Wilson ou dos Novos Vingadores. Esse grupo se encontra com o Quarteto Fantástico quando eles chegam na Terra 66. O elenco de Quarteto Fantástico já gravou cenas com Robert Downey Jr. Então temos notícias grandes aí dia 20 de abril, né? Envolvendo TVA, envolvendo Robert Downey Jr., Quarteto Fantástico, Shang-Chi confirmado, né? Óbvio, ele já estava confirmado naquela live das cadeiras. Ele também foi visto com o próprio Tom Holland, como eu falei no vídeo. Eu acho mais provável o Tom Holland está em Vingadores do que o Shang-Chi em Homem-Aranha. E os novos Vingadores, junto com os Vingadores originais, lutarão com o Quarteto Fantástico, como a gente viu na cena pós-crédito de Thunderbolts. E o elenco de Quarteto Fantástico já gravou cenas com o Robert Downey Jr. Então já tivemos o encontro de Doutor Destino e Quarteto Fantástico. Bom, para quem me acompanha aqui, para quem é inscrito no canal, sabe o que acontece no pós-crédito de Quarteto Fantástico, pelo menos o que vazou. Se você não sabe, vou deixar na descrição também, junto com o roteiro vazado. Assiste e aí você vai entender o porquê que é animador saber disso. 22 de abril. Aparentemente a cena entre Quarteto Fantástico e Vingadores acontece perto ou dentro do Sancto Santório. Então aí, o Sancto Santório aparecendo, participando do filme, e o Doutor Estranho, pelo que parece, vai voltar. Tudo tá indicando que ele vai voltar. Dia 2 de maio. O Unlucky Singer postou eu avisei quando foi confirmado que a cena pós-crédito de Thunderbolts foi gravada no set de Vingadores Doomsday, algo que ele já tinha dado a entender antes. Então, o cara que vazou tudo isso aqui trouxe também que a cena pós-crédito de Thunderbolts fazia parte do filme dos Vingadores e teria uma direção ligada diretamente com o filme dos Vingadores. E ele acertou. Dia 17 de maio, ele disse que o Tom Holland teve uma prova de figurino no começo de março. Então, em março, o Homem-Aranha já provou seu traje e já começou a pré-produção do seu filme, o que foi
confirmado depois, agora já tá em produção total. Dia 18 de junho, já pulando um mês, quando perguntei sobre a minha teoria de como a história se desenrola, ele respondeu que algumas ideias fazem sentido, mas admitiu que não tem como saber se o rascunho se aproxima do que está feito no filme. Chris Hemsworth teria filmado uma cena com a equipe reduzida, algo bem secreto. Olha só, dia 18 de junho, quase um mês atrás, um Unlucky Singer trouxe pra gente e o Chris Hemsworth, o Thor, que já estava confirmado, não é nenhuma surpresa, filmou uma cena com a equipe reduzida para não vazar. Recentemente, vazou um vídeo do dublê do Chris Hemsworth na TVA. Tá tudo se encaixando, rapaziada. Tudo se encaixando. Pelo que parece, teremos um reencontro Loki e Thor. Vou deixar o vídeo na descrição também que eu trouxe pra vocês. Vingadores Doomsday, cada dia fica melhor. E pra finalizar com as informações, dia 9 de julho, recentemente, muito perto, ele falou o seguinte: o adiamento do filme foi necessário porque as coisas não estavam andando rápido o suficiente para lançar em maio de 25. São muitas peças se movendo e muitas agendas para conciliar. Benedict Cumberbatch, lembra que eu falei lá no começo? Estará de volta no filme, mas ainda não se sabe o tamanho do papel dele. Depende da sua agenda. Ele deve gravar algo em breve. Doutor Estranho vai voltar, meus amigos. Segundo o vazamento, Doutor Estranho vai voltar. Óbvio, Sancto Santório aparecendo nos vazamentos. E ele acabou Doutor Estranho Multiverso da Loucura indo atrás de uma incursão junto com a Clea. Não tem por que ele não participar desse filme que envolve multiverso. E ele é o cara que mais entende de multiverso. Depois do Loki, depois do Homem-Formiga também, que sabe um pouquinho. Mas ele é o cara que tá ligado diretamente com isso aí. Bom, Benedict Cumberbatch é sempre bom lembrar que ele não tá confirmado ainda, tá? Ele não foi confirmado naquela mega live de anúncio. Mas, quem sabe, uma outra live não aconteça logo. Pra finalizar, ele falou o seguinte: o Quarteto Fantástico é, na prática, o grupo protagonista do filme. Então, se preparem. Se Quarteto Fantástico Primeiros Passos for um sucesso, a equipe volta com tudo em Vingadores Doomsday. Mesmo com o título Vingadores, o elenco gravou algumas cenas com Robert Downey Jr., mas deixou a produção por um tempo para fazer a turnê da divulgação do próprio filme. Eles também gravaram a cena pós-crédito no set de Vingadores Doomsday, assim como aconteceu no último filme da Marvel. Então olha só, teve uma cena pós-crédito, aparentemente, de Quarteto Fantástico no set de gravação de Vingadores Doomsday. Eu não vou falar nada, eu já trouxe aqui vídeo sobre pós-crédito de Quarteto Fantástico, o que pode acontecer. Eu quero saber de vocês, o que vocês estão esperando dessa cena pós-crédito? Vou fazer um vídeo falando sobre uma possível cena pós-crédito que eu tô teorizando na minha cabeça. Amanhã sai pra vocês, tá? Amanhã eu prometo trazer esse vídeo aí envolvendo Reed Richards e alguns outros aí. Se inscreve, ativa o sininho pra não perder o vídeo de amanhã, porque eu tenho uma ideia um pouco louca do que pode ser essa cena pós-crédito. Eu acho difícil que aconteça, mas seria muito legal. E pra finalizar aqui, ele colocou: o Unlucky Singer esclareceu que o quarteto foi o grupo que mais gravou cenas até agora. De novo, esse filme envolve muita troca e encaixe de elenco. Entendível, né, o porquê o quarteto foi o que mais gravou, porque eles já estavam em Londres, eles gravaram o filme deles em Londres, eles já estavam por lá, aproveitaram que a agenda bateu, que tava todo mundo por lá, e já gravaram com eles, já que eles são importantes. Vim trazer tudo pra vocês completo, essa é a ordem cronológica de tudo que aconteceu. Teve mais vazamentos após dia 9 de julho, mas tudo que teve depois eu trouxe pra vocês, então dá uma olhada aí no canal, olhem a descrição, vai estar tudo aí, todos os links, então clica aí, vai abrindo em todas as abas, deixa aberto e depois assiste um por um e fica mais um pouquinho comigo. Beleza, rapaziada? Vai aparecer agora 2 vídeos muito importantes pra vocês aí, se vocês quiserem clicar já aí direto, pode ser também. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, dá essa moral pra mim. Rumo a 6 mil inscritos até o final do mês e 10 mil até o final do ano. Conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio. E não mais é isso. Muito obrigado pra você que me assistiu até aqui. Valeu, falou e até a próxima.